Tá bom. Cidades mineiras prestaram hoje homenagens a Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira. A repórter Luísa Moraes tem mais informações sobre esse capítulo da nossa história. Boa noite, Luísa. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. O feriado de hoje é uma homenagem a um movimento que começou em 1789 e reuniu intelectuais, militares, religiosos e fazendeiros de Minas Gerais. Eles queriam o fim do domínio português, mas a revolução foi reprimida. Os líderes foram presos e um dos apoiadores da causa acabou sendo enforcado. Veja a reportagem. A Inconfidência foi o movimento mais relevante do Brasil em busca do fim da colonização portuguesa. A revolta foi impulsionada por causa do alto imposto que Portugal cobrava do ouro explorado aqui no Brasil. Nesse período, houve escassez nas minas, mas mesmo assim, a coroa manteve a cobrança de 1.500 quilos de ouro por ano. O movimento separatista foi descoberto depois que Joaquim Silvério dos Reis, um dos inconfidentes, entregou o plano à coroa portuguesa. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi preso no Rio de Janeiro, onde negociava apoio ao movimento. Ao contrário da maioria dos envolvidos, ele não fazia parte da elite. Era alferes do Regimento Militar dos Dragões de Minas Gerais. Tinha o apelido de Tiradentes por exercer também o ofício de dentista. Tiradentes foi condenado à morte por enforcamento. A sentença foi executada publicamente no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. O corpo foi esquartejado e exibido em Vila Rica, atual Ouro Preto, para servir de exemplo e impor o medo a qualquer outra tentativa de derrubar o poder da coroa portuguesa sobre o Brasil. Eu converso agora com o historiador e cientista político e também professor Ramon Vilarino. Professor, boa noite. Muito se fala do mito criado em torno de Tiradentes. Há pessoas que dizem que ele não teria a aparência que nos é vendida nos livros de história, semelhante a Jesus Cristo. O que tem de fato nessa história? Ele tinha aquela aparência ou não? Ao longo do século XIX, Tiradentes foi uma persona non grata, né? Um sinônimo de traição aqui no Brasil. E com o movimento de 1889, com a proclamação da República, houve a necessidade de se buscar um novo ícone para esse movimento e, sobretudo, para a forma de governo novo que se instaurava no Brasil. Nesse sentido, buscou-se o Tiradentes e transformou-se numa figura heróica, né? Posteriormente, inclusive, com a decretação do feriado. Ao longo do século XIX e até o século XX, nós tivemos uma migração na figura do Tiradentes, né, fazendo com que ele se transformasse nessa figura parecida fisicamente com Cristo e associando, então, Tiradentes e a República com o bem e com a cristandade que vigora no Ocidente. Até porque as pessoas que ficavam presas nos calabouços tinham os cabelos raspados, não é, para evitar piolhos, e quando iam ser enforcados já não tinham aquela mesma aparência, mesmo que um dia ele tivesse tido. Agora, com relação a uma outra coisa que se fala, que Tiradentes não teria sido enforcado, que a maçonaria teria entregue dinheiro à família de um ladrão que já estava condenado e ele teria morrido no lugar de Tiradentes. O que há de verdade por trás disso? Os historiadores lidam com fontes oficiais e não oficiais. Eu, particularmente, conheço outros colegas, não conhecemos fontes que possam atestar essa versão. Então, ficamos ainda com a versão do enforcamento e esquartejamento do Tiradentes. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cultura. Essa noite eu volto ao estúdio, Márcia, com você. Obrigada, Luísa. E o feriado de hoje, que presta homenagem a Tiradentes, já chegou a ser excluído do calendário. Da mesma forma que o descobrimento do Brasil já foi feriado, mas no dia 3 de maio. O Jornal da Cultura explica. O primeiro feriado não religioso na história da humanidade surgiu em 1789. Foi o dia 14 de julho, data da queda da Bastilha, que marcou o início da Revolução Francesa. Até então, só deuses e santos garantiam uma pausa no trabalho. No Brasil, famoso e muitas vezes criticado pela quantidade de feriados, o primeiro calendário com as comemorações cívicas e religiosas surgiu no ano seguinte à proclamação da República. Alguns dos feriados oficiais são velhos conhecidos e outros bastante curiosos. Naquela época, o descobrimento do Brasil era homenageado com uma pausa nacional no dia 3 de maio. Alguns dias depois, se comemorava a abolição da escravidão.
14 de julho homenageava a liberdade e a independência dos povos americanos. E 12 de outubro era o dia do descobrimento da América. Com o passar dos anos, o número de datas foi crescendo. A Constituição de 1891 ganhou um dia comemorativo em 28 de fevereiro. E o Dia do Trabalho só surgiu no calendário em 1924. Mas a mudança significativa aconteceu em 1930. Um decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas cortou de 12 para 6 o número de feriados. Tiradentes ficou fora da nova lista e dos feriados religiosos sobraram apenas finados e o Natal. A partir daí, outras datas entraram e saíram de cena até chegarmos ao nosso calendário atual, com 9 feriados nacionais, 5 deles cívicos. Tiradentes voltou a receber homenagens, graças a um decreto de 1933. 12 de outubro voltou para o calendário em 1980, mas dessa vez como o Dia da Padroeira do Brasil. Quando foi descoberto o Brasil? É um problema de calendário juliano e gregoriano. Daí essa diferença entre o 22 de abril e o 3 de maio, assim como no século XX, quem acompanha a Revolução Russa, entre o 25 de outubro e a comemoração em novembro oficial das mudanças de calendário. Eu acho que é importante destacar, no caso dos feriados, a República, quando foi instituída, em novembro de 1889, como é sabido, em janeiro do ano seguinte fez uma lista de feriados. Aboliu todos os feriados religiosos, todos, excetuando finados. O Natal não era feriado tal. Instituiu um calendário civil republicano, no qual, pela primeira vez na história do Brasil, o dia 21 de abril foi feriado. Como ninguém sabia até então o que era o dia 21 e quem era Tiradentes, foi feito um manual, em 1893, durante a presidência Floriano Peixoto, pelo Rodrigo Otávio, com um prefácio brilhante do Raul Pompei, incendiário, que tiraram na segunda edição, explicando os feriados nacionais. A figura do 21 de abril, como o colega destacou anteriormente, é uma construção, a figura do Tiradentes, né? É bom lembrar que a Conjuração Mineira, fundamentalmente, é um movimento de elite que não coloca o dedo na questão central, que era o fim da escravidão. Diferente de um outro movimento, 10 anos depois, em 1798, na Bahia, em que a questão central era o fim da escravidão. É claro que a República, quando foi proclamada em 1889, ela teve de criar seus heróis, e aí vem a lista dos feriados. Ela tinha opções: Confidência Mineira, Conjuração Baiana ou a Confederação do Equador com Frei Caneca. O Tiradentes, por incrível que pareça, nós não sabemos o que ele pensava. Não há um texto, um ensaio, um livro, nada, zero. Ele é uma construção do mito da figura do Tiradentes, que tinha escravos. Basta ler os autos da Devassa, a gente vê o que ele tinha. A grande figura que poderia ser o herói... Mas Tiradentes era da elite? Não, eram alferes, mas que tinham ações de ascensão social e tinha escravos. A grande figura que poderia ter se transformado no herói republicano, em 1824, é o Frei Caneca. Esse, sim, escreveu, basta ler na coleção, eu vi até no fundo do colega os livros lá atrás, um deles a introdução do Evaldo, grande historiador, Evaldo Cabral de Melo, sobre a figura do Frei Caneca. A grande questão, eu digo isso porque em 2001 eu tive uma polêmica sobre a questão do Tiradentes, virei até persona não grata em Minas Gerais, com voto da Assembleia Legislativa, muito legal, não sei se inclui o espaço aéreo, mas que eu coloquei questões básicas. A Inconfidência Mineira não é um movimento do andar de baixo, é um movimento do andar de cima, que devia 538 arrobas de ouro à coroa portuguesa. O movimento em si não há questões sociais, era não pagar os impostos. As questões sociais são colocadas na Bahia, em 1798, que é o fim da escravidão, ou nos movimentos, na passagem entre a ida de Dom João VI a Portugal, a independência e logo depois a Confederação do Equador. A figura de Tiradentes significa o quê? Que não é importante? Claro que é. Ele é uma vítima da repressão da coroa portuguesa. É bom lembrar que foram condenados à morte, junto com ele, 6. 5 a pena foi comutada, e a dele não. Claro, porque ele era do andar de baixo, socialmente falando. Muitos foram depois deportados para a África, né? O Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, o célebre, foi lá para Moçambique e tal. Agora, é um processo de construção ideológica. O Tiradentes escreveu algum texto? Não tem, nós não sabemos uma ideia dele, uma fala. Nada. Essa iconografia que foi mostrada na reportagem foi construída pela República. Ou no quadro muito conhecido do Pedro Américo, por exemplo, a gente construiu aquela figura das barbas, do cabelo, que, como o colega bem destacou, é para identificar com o martírio de Cristo. Agora, é um feriado criado pela República, nós poderíamos aproveitar, e no Brasil nós despolitizamos os feriados, que era discutir os feriados. O feriado bom no Brasil é quando cai terça e quinta,
porque as pessoas emendam. Nós não discutimos politicamente os feriados. Isso é ruim para o país. Não é só o 21 de abril, o 7 de setembro, o 15 de novembro. Não, rapidamente, o História com o Vila, ele acaba de dar uma aula sobre isso. O que eu observo é uma coisa só. Foi um movimento contra a coroa portuguesa. Sim. Seja por questão de impostos que a derrama, mas foi um movimento pela coroa, que pode ter contribuído para que outros movimentos surgissem sob matizes diversas, e esta sim, pela libertação dos escravos, pela república, etc, etc. Mas vale por ter sido o primeiro movimento de rebeldia de uma nação colonizada contra o colonizador. E só lembrando uma questão, pedindo licença, que essa noção de brasileiros, no campo da história, a gente discute muito isso. Ninguém imagina, Tiradentes, e é natural, não é um problema dos Inconfidentes Mineiros, não havia Brasil. A noção de que nós vivemos no mesmo país é no século XIX, é durante o segundo reinado de Dom Pedro II. Até então, ninguém dizia nós somos brasileiros. Quem era brasileiro, quem explorava o pau-brasil. A noção que nós vivemos no mesmo país, por exemplo, o senador Feijó, nosso companheiro aqui em São Paulo, foi o primeiro regente uno do Império, ele, quando foi deputado nas Cortes Portuguesas, quando falaram vocês lá do Brasil, ele falou, não sou do Brasil, eu sou de São Paulo, assim como alguém de Pernambuco dizia. A ideia de que nós vivemos no mesmo país, nós devemos uma grande personagem, o maior personagem do século XIX brasileiro, que é o monarca Dom Pedro II.